Vamos lá, gente, Apocalipse 13, mas vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua mão, pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Colocamos em ti a nossa expectativa, nossas vidas. Colocamos diante de ti, Senhor, todas as coisas. E essa manhã, nessa oportunidade, nessa chance, estarmos juntos e juntas aqui para descobrir a tua palavra. Nos colocamos em tuas mãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bom, nós vamos ler Apocalipse 13 e eu de pronto eu preciso que você entenda, leia com o seguinte pano de fundo. Porque quando a gente lê o Apocalipse 13 sem nada, eu vou ler por ler, vira uma confusão na cabeça, um banzé. Eu vou dar alguns panos de fundo, vou dar um pano de fundo para vocês e vamos ler o texto, tá? E aí você já vai ler o texto com esse pano de fundo que eu já vou dar, para você ver como faz algum sentido, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, há um período ali de 3 anos e meio, são 42 meses. 3 anos e meio foi rigorosamente o mesmo tempo da guerra dos judeus, a guerra judaica. Foi de segundo semestre de 66, indo para 67 até o ano 70. E depois dessa guerra judaica teve uma outra guerra também, que foi a última guerra, que de fato acabou tudo, mas isso já foi para o final do século. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês: Nero morre. Nero, que perseguiu em extremo a igreja, ele morre no ano 68. Então, ele morre praticamente no transcurso da guerra. Terceira coisa que eu quero que você entenda: o Império Romano, ele impingia aos seus povos, aos povos conquistados, a obrigatoriedade de adorar, de cultuar segundo a sua religião. Então havia um culto a César. Então havia culto à divindade, vamos dizer assim, ao rei romano, ao imperador romano, como uma divindade. Então, em todos os lugares onde Roma estava, eles permitiam sim as suas religiões locais, mas era obrigatório o culto a César, certo? Por fim, Roma, ela era imperialista no comércio. Você só podia comercializar segundo duas coisas. A primeira era a ideia da pax romana, não é paz no sentido da shalom judaica, é pax, P-A-X, pax romana. A pax romana era a ausência de guerra. Então, se Roma, o Império Romano, estivesse lá, com o seu poder, enfim, com a sua cultura, com tudo que ele, e não houvesse revolta, ele viveria a paz. E aí esse pessoal podia comercializar, produzir, comprar, vender, transitar pelas estradas do Império, etc, 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 etc. Tudo bem? Pois bem, o que era o mundo conhecido? É a última coisa que eu quero dizer. O mundo conhecido da época, gente, era não somente ali a Palestina, mas era pedaço da Europa, pedaço da Ásia, pedaço do norte da África. Era esse o mundo. Então, o mundo que eles se referem aqui é essa janela do globo, tá? Não tem América do Sul, não tem América do Norte, não tem Austrália, não tem confins da Ásia lá, Japão, China, esquece tudo. Não tem Índia, não tem nada disso. O mundo é aquilo ali. Tá certo? Então vamos a Apocalipse 13. Eu vou ler, vocês acompanhem comigo. O texto diz assim: E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças
um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: perdão. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. Gravem isso. Deu-lhes poder, primeiro, de fazer guerra contra os santos e vencê-los, e ainda toda a tribo, língua e nação. E adoraram-lhe todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. E aqui é um pedaço de uma profecia, de uma poesia conhecida no meio judaico, que estava presente em Jeremias, que é: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a besta e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, e receberam a ferida da espada e viviam. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, e presta atenção nesse pedaço, que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o seu número é o número de um homem, e o seu número é 666. Só que aí. E aí, pessoal? Sinistro? Ou não? Quando você pega um texto desse, assim, pá, não é confuso, não é truncado, não é, vamos dizer assim, difícil. Truncado, difícil, complicado, eu diria, em alguns casos, até intransponível. Porque quando você pega um texto desse, sem um chão, parece papo de, desculpa a expressão, parece papo de nóia. Aquele cara que tá na nóia louca. E eu vi o dragão, eu vi a besta, só quem já viu nóia, vocês sabem, vão entender o que eu estou falando. Mas aí, por isso que eu disse para vocês o que eu disse antes. Vamos partir do pressuposto desse cenário que eu disse, e vamos ler o texto, para que a gente compreenda, certo? Agora vamos para o texto. Primeira coisa do texto que chama a atenção, algumas figuras aqui: a besta, o dragão, certo? A 3, Apocalipse 3.
fala sobre cordeiro, os santos, faz menção ao tabernáculo, está no versículo 6, e fala algumas coisas sobre esses personagens. Por exemplo, ele diz que a besta, ela emerge, aqui diz que ele emerge do mar e tinha algumas características. Leão, veja o versículo 2, olha aí, leão, leopardo, mas quem dá poder mesmo, quem é? É o dragão, versículo 2. Não sei se você sabe, mas todas as legiões romanas, elas tinham seus estandartes, suas bandeirolas, para que se identificasse qual era aquela legião. Por exemplo, a legião que entra em Jerusalém e a destrói foi a 10ª. E qual era o símbolo do estandarte daquela legião? Não lembro. Quando alguém coloca o trecho com essas figuras, a gente que está de fora, que doideira é essa? Mas aí se eles dizem, olha, a besta tem poder e faz até chover fogo e pá, e aí você fica, mas como é que é isso? Né? Steven Spielberg. Primeira coisa que a gente pode olhar para o texto é o seguinte: a besta aqui, ela pode, e eu estou fazendo uma interpretação em cima daquilo que nós já conversamos. Há uma história de interpretação do livro do Apocalipse. Esse livro foi escrito numa janela histórica para alguém num cenário que foi real. Para esse pessoal, o texto tinha que fazer sentido. Depois, ao longo da história, na patrística, isso muda um pouco, depois vai pela Idade Média, até que chega o momento dos protestantes, aí muda completamente. Praticamente todas as interpretações, elas são vinculadas à Igreja Católica. E depois, no final do século XIX, início do século XX, aí foi profusão de interpretações. Mas eu estou me referindo agora à primeira interpretação possível, para que a gente tenha uma noção do que o texto de fato quis dizer. Então veja, a besta aqui não dá para você pensar em outra coisa senão o grande império, porque ele fala que a besta tinha quantas cabeças? Olha aí, verso 1: 7 cabeças. Quantos chifres? Um monte de chifres. Ou seja, ela tinha, vamos dizer, governo, a cabeça governa, certo? Então a cabeça tinha a parte de cima, cabeças e chifres. Então ela governava. Como os romanos, eles dividiam o seu território. Ele dividia o seu território em pedaços, províncias, eu vou usar a expressão que os católicos inclusive usam até hoje, tá? Dioceses. Esses pedaços, cada pedaço tinha o seu governante romano local e muitas vezes tinha um vassalo lá do povo que foi rendido, que cooperava com Roma. Então, a ideia que possível veja, essa grande besta, ela tem muitos lugares, muitas cabeças, muita gente para pensar, e tem os seus pequenos chifres ali. Essa provavelmente é a primeira ideia. E aí quando a gente olha o texto e pensa, bom, isso deve ter feito sentido para eles naquele momento, que a besta, ela tinha muita capilaridade, ela olhava tudo. Continue no texto. Aqui fala inclusive dos chifres com diademas, né? Diadema é a ideia da mini coroa, né? Versículo 2: semelhante a leopardo e leão, como eu te falei, estandartes, escudos, tudo. Inclusive, gente, uma coisa muito curiosa, acho
foi na década de 40, está lá. Encontraram uma pedra que ela foi reutilizada numa reconstrução do muro de Jerusalém posterior. A cidade de Jerusalém ela foi invadida ao longo da história mais de 50 vezes, né? Ela sofreu mais de 50 ataques ao longo da história. E em alguns desses ataques, a cidade que ela capturou, o muro derrubou e aí o pessoal tinha que reconstruir. Numa reconstrução bem posterior, já no tempo dos mouros, dos muçulmanos, pegaram uma dessas pedras que tinha sido derrubada e recolocaram lá. O pessoal, os arqueólogos encontraram uma inscrição apagada, meio que apagada, numa das pedras. Que inscrição que era? Era justamente a inscrição da 10ª Legião Romana, justamente aquela que no primeiro século invade Jerusalém e destrói a cidade. Estava lá, e é muito curioso porque está lá o 10, né, o xizão, né, como 10, e apenas a imagem, claro, do leão não está nítida, mas tem o borrão, né? E como a história diz que não era a 10ª, tinha essa imagem, isso estava lá, está lá até hoje, é muito curioso isso. Então aqui ele diz que verso 2, tinha essas imagens, essas pinturas, vamos dizer assim, esses símbolos. Quem ouviu esse texto ser lido ou partilhado a primeira vez, para eles deve ter feito sentido na hora. Pô, a besta veio, leopardo, leão, pato, e mais, continua, dizendo que no versículo versículo 2 final, o dragão deu-lhe poder, seu trono é grande poderio, ou seja, todo mundo estava sobre. Versículo 4, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 5, podia falar muito, blasfêmia, e olha, tudo isso por 42 meses. Quem pode lutar contra esse pessoal? Você imagina uma cidade que está em cerco e toma um negócio desse. Meu, faz sentido, faz muito sentido. E aqui no versículo 5 fala dos 42 meses. Aqui a gente relembra aquela hipótese de que o texto de Apocalipse é um texto que foi misturado, né, amalgamado, é uma casa que foi feito um monte de puxadinho. Então é bem provável que esse trecho seja um desses trechos daqueles primeiros que foi feito lá para o pessoal daquele momento da guerra dos judeus. Por quê? O texto diz, versículo 3, uma das cabeças, veja, não foram todas as cabeças, uma das cabeças, não está assim no seu texto? Olha aí, verso 3, uma das cabeças foi ferida de morte, não é? Quem morre em 68? Nero morre. Então, quando acaba uma cabeça, se foi. Só que a besta morre? Não, a besta continua. E aí todos dizem, mas adorar, quem é semelhante? Porque olha, a besta está viva ainda. Sinistro. Claro que tudo, aquele aparato todo de guerra estava vivo e bem vivo, para continuar fazendo o que tinha que fazer. Verso 5 fala que por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, que segundo a gente sabe, foi o tempo da guerra judaica. Repito, todo o texto de Apocalipse, todo o texto, o livro inteiro, capítulo 1 ao 22, se refere a isso, a essa guerra? Acredito que não. Como eu disse para vocês, até o capítulo 3, você tem as cartas às igrejas da Ásia. As cartas às igrejas da Ásia têm a ver com isso aqui, especificamente? Não. Entende? Então, por isso a ideia dos puxadinhos. Vamos continuar o texto. Versículo 6 e 7 fala que eles poderiam blasfemar do seu tabernáculo
Ou seja, podia escarnecer, fazer piada, fazer tudo do templo. O templo já não existia, o templo foi destruído. Podia fazer guerra contra os santos. E verso 7 fala que ele não podia somente fazer a guerra, mas o que contra os santos, o que acontecia? Ele os vencia. Então, tipo, sabe aquele filme onde o bandido morre, o mocinho morre no final e o bandido vence? É essa história que ele está contando. Vai vencer os santos. E mais, versículo 7. Esse poder é mundialmente conhecido, porque ele fala sobre toda, versículo 7 final. Como é que está na sua Bíblia? Toda tribo, toda língua, toda nação. Ou seja, esse pessoal está em todo lugar. Não vai dar para brigar. Aí, versículo 9 e 10, vem a poesia judaica. Na minha tradução que está aqui, diz: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada morrerá. Esse é o que está, essa é uma referência. Uma primeira referência está em Isaías 33:1. Eu preciso que você abra comigo Isaías 33:1. Quem achou pode ler para nós, por favor. Ai de ti que despojas, que não fosse despojado, que prossegues perfidamente, que não fosse tratado perfidamente. Quando acabares de destruir, serás destruído. E quando acabares de tratar perfidamente te tratará. Então, o texto também é cifrado, né? O que ele está dizendo é mais ou menos assim: vai acabar, vão te tratar de uma forma horrorosa e vai ser assim mesmo. Pegue, por exemplo, Jeremias 15, verso 2. Jeremias 15, verso 2. É a segunda referência desse texto. Será que, quando te disserem, para onde iremos? Dirás assim, diz o Senhor: os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Olha, eu vou continuar lendo esse texto de Jeremias 15, para que vocês vejam como ele é duro. E quem ouviu a profecia de Apocalipse naquele tempo e era judeu, ele certamente iria se recordar do texto que estava presente lá no profeta. O texto continua dizendo: porque eu os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar. E tinha espada? Tinha. Com aves e cães e feras do campo para vos devorarem e vos destruírem. Tinha isso? De que maneira? Na crucificação. Porque quando eu crucificava, eu expliquei para vocês, os primeiros a virem comer o cadáver são as aves. O que cai fica lá para os cães e para os outros bichos, de modo que não sobe cadáver, certo? Agora volte em Apocalipse 13 e vejam uma frase que não está no texto profético lá, nem de Isaías nem de Jeremias. A última frase: aqui está o que? A paciência e aqui está a fé. Como é que está na sua? O meu está perseverança e fidelidade. Perseverança, fidelidade. Para pensar comigo. A profecia é dura.
A palavra é difícil. O que o cara está dizendo aqui? O que o nosso autor está dizendo? A besta é isso tudo, é o império, meu. Não dá para brigar, não. Os caras estão em tudo quanto é canto, estão distribuídos aí em províncias, em sátrapas, em dioceses, tá? Tem os reinos mancomunados com ele. Não tem como fugir, meu. E outra, os nossos profetas já disseram que ia ser assim. E mais, quem morre pela espada, quem vai pela espada vai morrer pela espada. Como diz o texto aqui, tem aqueles que não vão pela espada, mas vão para o cativeiro. E é isso mesmo. E digo mais: há que se ter paciência e fé. Tinha outra coisa para dizer, gente, para um povo que estava sendo cidade invadida, o centro da tua religião destruída, queimada, tudo que você tinha foi tomado, as tuas mulheres forçadas, os teus homens mortos, tuas crianças sumiram. O que sobra? Fala para mim. O que você vai dizer? Meu filho, tenha paciência e tenha fé. Entende? Por essa razão é que muitos críticos bíblicos dizem que o livro de Apocalipse, embora seja um livro difícil, mas é um livro que tenta infundir nos crentes esperança, porque mesmo em meio a todas as dificuldades, há que se ter paciência e fé, porque o Senhor, Ele é, como dizem muitos, o Senhor é o Senhor da história, e nem sempre a história ela é muito bonita de se ver. A gente acha que a história são os filmes de Hollywood, né, onde o bandido é derrotado e morto no final e o mocinho ganha. Não. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, isso não é história. O horror é a história. Por isso que é muito difícil, às vezes, para a gente lidar com textos da Bíblia que falam das guerras, do sangue derramado, das carnificinas, e está cheio a Bíblia. Mas olha para o texto, e eu quero que você olhe, por favor, nessa expressão aqui, verso 13, muito curioso. Até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Aqui é muito interessante. Eu não sei se você depois você dá uma sapeada no Google ou no YouTube, talvez você encontre. Roma, ela tinha uma forma muito curiosa de fazer cerco, né? Elas tinham e olha, gente, é interessante porque o nome era, veja, o nome era esse que eu vou falar, mas não que talvez seja a besta do texto aqui, tá? Mas ele tinha uma espécie de ariete, que ia contra os portões, como se fosse uma espécie de martelo. Roma tinha uma indústria da guerra muito interessante. E o nome que eles davam a esse negócio, sabe qual era? Besta. A besta. Curioso. E havia uma outra forma de fazer a dissuasão da cidade. Eles lançavam as pedras, né? Tinham os lançadores de pedras, mas em alguns casos eles pegavam essas pedras e untavam essas pedras com algum tipo de betuminoso tal, e incendiavam essas pedras, de modo que quando ele jogava lá a pedra, ela ia literalmente caindo do céu, pedra que nem fogo. E aí quando você vê no versículo 13, até fogo o cara faz cair do céu. Porque isso é um negócio. Você imagina você dentro de uma cidade que está cercada à noite e aquele negócio começar a cair, porque a ideia de uma guerra é isso mesmo, você infundir terror ao seu inimigo. O cara fica, não é à toa, e olha que
Senhor também dá essas estratégias de guerra para o povo hebreu. Quantas vezes, por exemplo, em segundo texto que conta-se lá em Jericó, da tomada de Jericó, quantas vezes o povo circunda a cidade? Quantas vezes? 7. Todo dia, não tinha? Todo dia. E no último dia circundou. Meu, o que é isso? É para infundir pavor àquela cidade que está sendo tomada. Porque na medida em que você infunde pavor, os caras ficam, meu, abre o portão, vamos entregar, porque morre menos gente. Entende? Há uma outra coisa aqui que eu quero me deter um pouquinho mais, e a partir daqui eu quero aí sim fazer uma viagem com você, a partir das outras interpretações possíveis, tá bom? Mas eu preciso que você preste atenção, muita atenção. Olhe, por favor, a partir do verso 16. Olhe aí. Final do versículo 15 fala que tem que adorar a imagem da besta, certo? E no verso 16 fala que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, cegos, todo mundo, tinha um sinal na mão direita e nas testas. Para quê? Você não pode vender e comprar se não tiver o sinal. Ou o quê? O nome da besta. Ou o quê? O número do seu nome. E aí ele fala, versículo 18: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta. É o número de homem e o seu número é 666. Aqui há uma questão. Esse número 666, eu não fiz a conta, tá? Eu não fiz a conta e não chequei essa informação. Mas há um argumento antigo que diz que o nome César, o nome César Augusto, ele, segundo os números. Não, os números. Os algarismos romanos atribuídos ao nome, ao título do rei, do imperador César, esse número ele chegava aos 666. Para aqueles que estavam lá, certamente poderia fazer sentido. É número de homem, é o imperador, a besta é o império, e você não consegue fazer nenhum tipo de negociação se você não estiver dentro do sistema do império. Qual era isso? Que sistema era esse, gente? Aqui eu preciso que você olhe para o versículo 16, que são a chave da leitura. Aqui fala que é todos, pequeno, grande, rico, pobre, livre ou certo, não tem outro, é todo mundo. Eles tinham que ter dois sinais, ou um sinal, ou na mão direita ou na testa. Pare para pensar comigo, que sinal é esse? Primeiro, por que a mão direita? E veja, lembre, o texto está sendo dirigido a um povo que tem uma referência judaica. Mão direita na Bíblia se refere a quê? Quando Jesus, por exemplo, se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca ela. Em outra linguagem, olha, o que você faz, vamos dizer assim, a tua profissão, aquele teu meio de vida, em outras palavras, é a tua mão direita, é o que você faz de melhor. Ou seja, o que você faz, aqui fala, poderia ser as suas obras também. As suas obras, a sua mão direita tinha que ter um sinal. O que normalmente, presta atenção nisso, gente, o que normalmente os governos, o Estado, quem domina, cobra de você da tua atividade? Imposto. Então, a tua atividade, ela tem que pagar imposto. Se você não paga imposto,
você está fora da lei, certo? Todos nós pagamos imposto, sabendo ou não. Quando nós abastecemos o carro, estamos pagando imposto. E o imposto não é empresário. No nosso caso, ele tem um negócio engraçado, né? O imposto não é do empresário. O imposto eu que pago. O empresário apenas recolhe o imposto que eu paguei e tem que repassar, né? Por isso que hoje o pessoal, mas sonegação fiscal é um crime grave, porque na verdade é uma apropriação indébita de um dinheiro que não é do empresário, é o dinheiro do Estado, do imposto que ele cobrou do cidadão. Aqui qual é o sinal? Na tua mão direita, no teu labor, na tua obra, no que você faz, é o imposto. Então ele tinha que ter um sinal. O que você fizer, tem que recolher imposto. Mas tinha outra coisa. Onde era o outro sinal? Se você não tinha nesse, tinha que ter no outro. Qual que era o outro? Na testa. E é interessante que fala na sua testa. Na sua testa lembra a sua cabeça, seus olhos. Mente, né? Sim. Onde é que tem essa coisa da cabeça, da mente, na Torá? O sacerdote não usava aquele negócio escrito aqui, assim, santidade ao Senhor. Sim, é isso, tem as coisas. Lá na Shema, tem lá, primeiro ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. A palavra alma, por baixo do texto, no hebraico é uma palavra, mas na versão grega é psique, ou seja, é alma no sentido de cabeça mesmo. O que você é, você tem que colocar dentro da sua cabeça aquilo que o Senhor está te ensinando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, e tu as inculcarás aos seus filhos. Você tem que ensinar isso aos seus filhos. Mesma coisa, isso está em Deuteronômio 6, isso está em Deuteronômio 11, ele fala a mesma coisa. Inculcarás aos teus filhos. E mais, na terceira parte da Shema, Números 15, lá no final, fala que você tinha nas suas vestes, era isso que eu ia falar, o Jânio. Nas suas vestes você tinha que colocar as borlas e os filetes, filactérios e tal, onde você tivesse peça de roupa. Então o que ela está falando é que os mais ortodoxos usam isso inclusive no kippah. Então por onde você olha o judeu mesmo, tinha lá as borlas para você. Aí, gente, vocês lembram quando aquela mulher, só um parênteses, dá uma digressão, tá, gente? Você lembra quando aquela mulher com fluxo de sangue está sendo apertada e ela vai e toca Jesus? Onde ela toca Jesus? Na bola, nas vestes. Mas o que a Shema diz que aquilo era para lembrar? Era para lembrar o quê? A lei, os mandamentos do Senhor, ou em outras palavras, a Torá. Ou seja, e é isso que eu achei assim muito. A mulher, ela vai em direção, numa tradução muito livre, à Torá, à palavra, ao mandamento. Ou seja, a palavra, ela cura. É claro que ali Jesus curou, porque a palavra diz que ele, como a Torá viva, Ele é a palavra, né? putz, genial essa aí, é isso mesmo, né? João. Entendem? E aí, nesse sentido, é que uma que era doente é curada através da palavra da Torá viva que era Jesus. Muito interessante isso. A ideia do sinal na testa é que a dominação era ideológica. Ou seja, você não tinha que somente pagar o imposto, você tinha que ser dominado ideologicamente. Isso eu acredito. Aí, aqui eu vou parar e vou fazer uma viagem em cima da ideia de que esse texto de Apocalipse, ele é vivo, muito vivo para os nossos dias. Por quê? O pessoal fala,
Sinal na mão, na testa, vou botar um chip e tal. Para. A ideia da mão direita continua sendo a mesma coisa. No que você faz, você pode ser uma espécie de arauto da dominação. Então isso é uma primeira coisa. A segunda, com relação à testa, aquilo ou a ideologia que você carrega também pode ser a ideologia, vamos dizer assim, da besta, que é a ideologia da morte. Porque aquilo que a besta produz é o que, gente? Morte. Então, se aqui eu faço a digressão, né, em cima do texto, como um texto profético que fala aos nossos dias, maio de 2023. Se eu e você estamos dentro de um sistema que produz morte, precisamos rever as nossas práticas. E de que maneira? A gente às vezes fala, sinal da mão direita, né? Se você fosse ao pé da letra mesmo, é por isso que eu acho que esse texto fala muito, você vai em qualquer banco, você vai sacar dinheiro. Se você tem cartão, o cartão está de que lado? Você tem que colocar de que lado? Direito. Só que digamos que você não tem cartão, você vai na digital. Onde é que está o coletor da digital? De qual lado? Precisa de chip? Não precisa. Só que aí aquilo ali, na verdade, é um banco. O banco não. Tem aqui. Você já foi no Bradesco, que é a mão inteira? No Santander é só o dedinho. Quando a gente vê essas coisas, a gente assusta, né? Assusta. Claro que assusta. Mas qual é o problema? É o banco em si que é o problema? Mas é o sistema que está por trás. Por quê? Volte para o versículo 16. E o celular também, né, que faz esse tipo de operação. Rosane, eu nem falei de celular para não assustar, porque o celular, meu amigo, isso aí todo mundo aqui riu. Veja, grande, rico, pobre, livre, servo, ninguém pode comprar nem vender se não tiver o sinal. Tu atribui isso aí ao QR Code? Todo mundo tem que ter o quê? Um CPF. Todo mundo tem que estar em algum lugar. Resumindo, não tem por onde escapar, né? Você consegue hoje, numa era de Pix, onde a gente não anda com um centavo Vai tudo, né? no bolso, você consegue? Sem celular, você consegue? O que é esse sistema em última análise? Todos estamos dentro. Esse é o mundo. Mas o que nós precisamos combater? São as estruturas de morte que esse sistema, e aqui, por favor, gente, por favor, me entendam, eu não sou petista, marxista, não é isso, por favor, mas entenda que o capitalismo, da maneira como é posta em muitos lugares, ele acaba sendo uma besta moderna que produz morte, na medida em que eu abro um fosso gigantesco entre os mais ricos e os mais pobres. E aí, em última análise, por exemplo, que é uma análise, eu vou usar esse exemplo só, tá? Que é uma análise em termos financeiros, monetários, na área de saúde. Se você tem, de repente, uma criança com um distúrbio lá que ele tem que tomar um medicamento que custe 100 mil reais, o sistema vai te dar? Não. Você vai ter que entrar na justiça. Por quê? Você vai ter que tirar de um monte de gente para... Em última análise, qual é o julgamento que você faz em cima disso? É monetário. Pode falar, Léia. Isso me toca profundamente, essa questão do capitalismo. Porque eu acho que o grande problema é o medicamento custar 100 mil reais. Verdade. O que o capitalismo faz, precificando tudo, né? E entre esse tudo a vida. Eu acho que é um
Sim, no nosso meio, sim. na nossa sociedade. E eu concordo com o que você disse. O problema não é o banco, o celular, a digital. O problema é o que o sistema faz com isso. É. Nós estamos vendo de uma maneira assustadora essas coisas ganhando esse vulto no nosso dia a dia. Essa é a questão. Gente, eu preciso encerrar. Eu vou orar aqui, vai cair a chamada, a gente retoma isso no próximo encontro, tá bom? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esses irmãos e irmãs. Te agradecemos. E colocamos diante de Ti as nossas vidas, te pedindo, Senhor, dá-nos discernimento, entendimento. É em nome de Jesus que te oramos, Senhor. Amém. Amém.